Continuando a reflexão, Mateus capítulo 16 é o segundo assunto que eu gostaria de destacar, começando do capítulo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Deixa eu só pesquisar um negocinho. Olha que interessante. Essa observação, região da Cesareia de Filipe, é uma cidade que hoje está desabitada, né? Cesareia é um sítio atualmente, sítio arqueológico nas colinas de Golã. Interessante. No Monte Hermon. Eu só queria entender onde que era, mais ou menos. Então Jesus pergunta a seus discípulos quem os outros achavam que o Filho do Homem é. E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão, Pedro, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. Mas por meu Pai que está nos céus, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades... deixa eu fazer uma observação aqui no começo desse versículo 18. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Os católicos interpretam que isso aqui é o motivo pelo qual eles olham para Pedro e falam que ele foi o primeiro Papa, porque Jesus falou, isso aqui para ele, que sobre ele edificaria a sua igreja, então ele foi a primeira autoridade eclesiástica da igreja, Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades é a mesma coisa que inferno, Aqui, essa palavra pode ser traduzida por inferno, sepulcro, morte ou profundezas. Hades é do grego. Não poderão vencê-la. Uma observação interessante que um pastor meu fez uma vez é de que as portas de uma fortaleza, elas não atacam. As portas de uma fortaleza, ela foi feita para a defesa, Logo, entende-se que a igreja é quem ataca o inferno e não o inferno que ataca a igreja. O inferno fica meramente numa posição de defesa, e mesmo suas defesas, mesmo suas portas, não prevalecerão ao ataque poderoso da igreja, porque quem é o seu comandante é o próprio Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Eu lhe darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Aqui tem uma observação na palavra desligado, ou será ligado, será desligado. Ou não mostrarão mais fontes do que ela. Tá. Tinha outra observação aqui, eu não vi. Era sobre as portas, Bom, sobre as portas tem uma observação sobre como se fosse uma segunda tradução possível. Aqui está escrito literalmente: não poderão, e as portas do Hades não poderão vencê-la, e a segunda tradução possível seria: ou não se mostrarão mais fortes do que ela, mais fortes do que a igreja. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar, o que você desligar também. Ou será ligado, será desligado. É só uma segunda tradução possível, mas com o mesmo sentido. Então advertiu a seus discípulos que não contassem ninguém a respeito que ele era o Cristo. E aqui termina esse tópico. Bom, acredito que a reflexão mais volumosa que eu poderia fazer era realmente a respeito dessa visão de que portas de uma fortaleza são feitas para defesa e não para o ataque. Quando uma cidade está cercada, está sob cerco, ela tem, naquela época medieval, naquela época antiga, as fortalezas elas não se tinha o poderio que a gente tem hoje de morteiros, e ataques a longa distância, mísseis
de continente, né, transcontinentais. Então, você tinha que arrombar a porta e fazer com que seus inimigos se rendessem através de alguns artifícios, né? Um dos artifícios mais confortáveis para quem ataca uma fortaleza é você ficar cercando a fortaleza, né? A fortaleza no meio, sem meios de fuga para a população ou para os combatentes que estão ali no meio. Então eles ficam desnutridos, né? Sem água potável, sem alimento suficiente para manter todo o regimento. Logo, daí a pouco você vê a bandeirinha branca pedindo redenção, né? Misericórdia, porque os mantimentos acabaram e estão morrendo ali de fome e já não de combate. Bom, esse é uma dos meios de combate. E a outra forma mais agressiva é arrebentar tudo e sair escalando, né? Jogar ali escadas, enfim. Mas Cristo fala que as portas do Hades, né, do inferno, dos sepulcros, das profundezas, não aguentariam o poder do ataque da igreja. Então você, igreja, ataque o inferno. Tire de lá o poder que há, tire de lá as almas, as almas que você conhece, que estão sobre esse poder infernal. Seja você um atacante do inferno, contra o inferno, né? Não do time do inferno. Deus os abençoe, sejam guerreiros do Senhor.